Na tabela periódica proposta pelo russo Dmitry Mendeleev, os elementos químicos conhecidos à época foram agrupados de acordo com a ordem crescente, vamos pintar isso aqui, tá, gente? Ó, de suas massas atômicas, deixando-se espaços livres para outros que ainda seriam descobertos. Considerando o seguinte fragmento da tabela de Mendeleev, no qual estão indicados os símbolos químicos de alguns elementos e suas respectivas massas atômicas. Atualmente, a tabela de classificação periódica apresenta outro modelo de agrupamento, no qual os elementos químicos encontram-se organizados por famílias. Dentre os elementos presentes no fragmento da tabela de Mendeleev, indique o número de camadas eletrônicas daquele com maior massa atômica e escreva ainda a fórmula química da substância formada pelo metal alcalino terroso e pelo halogênio. Vou parar por aqui agora para a gente fazer essa parte, tá, galera? Então, a primeira coisa que você tem que se ligar, a tabela atual não é essa de Mendeleev. A tabela atual foi proposta por Moseley com base nessa, e ela se baseia na ordem crescente dos números atômicos. Os números atômicos, lembra? 1, 2, 3 em cada período. E são 18 elementos em cada período. Então, gente, ó, vamos logo partir para a ignorância, resolvendo a questão da UERJ, em que ele fala assim, ó, dentre os elementos presentes no fragmento da tabela periódica, indica o número de camadas eletrônicas daquele com maior massa atômica. Gente, você vai olhar então aqui, ó, aqui nós temos as massas atômicas. Quem tem a maior massa atômica? Nosso amigo iodo, que tem massa atômica 127. Quantas camadas eletrônicas ele tem, gente? Então, pessoal, repara que é só você contar quantos períodos tem aqui. A gente quer achar o iodo. Você tem que contar por fora. Se você contar por aqui, 1, 2, 3, 4. Tá errado. Você tem que contar por aqui, ó. Primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto período se encontra o iodo. E o número de períodos na tabela periódica, pessoal, equivale ao número de camadas que aquele elemento químico apresenta. Logo, o iodo apresenta quantas camadas? 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Tá bom? Se ele escolhesse o flúor tem 2 camadas. Vamos pegar um outro qualquer. Ah, ele escolheu esse aqui, o zircônio. Você conta por fora. Olha, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Todos esses elementos desse período têm 5 camadas eletrônicas. Ele é um elemento representativo, só para a gente lembrar. Nos elementos representativos, aqueles grupos que têm letra A, antigos, né? 1A, 2A, 3A, até 7A e 8A, o número do grupo corresponde ao número de elétrons na camada de valência. Então, repara, gente, se o iodo está no grupo atual 17, ou antigo grupo 7A, gente, esse elemento tem 7 elétrons na camada de valência. Agora, gente, indique o número de camadas eletrônicas daquele com maior massa e escreva ainda da substância formada pelo metal alcalino terroso. Vamos lembrar, gente? Metal alcalino terroso, grupo 2A. Você, então, vai nessa mesma tabela que eu te trouxe, lembra, ó, que é essa aqui, e vai ver qual o elemento do grupo 2A dos alcalino-terrosos que está na nossa questão. E o elemento, gente, é quem? É nosso amigo estrôncio. Então, ele quer saber a fórmula, gente, ó, do composto formado entre o estrôncio e nosso amigo iodo. Cara, eu tenho uma aula muito legal que eu deixei para você aí sobre formulação dos compostos iônicos. Dá uma olhada, mas eu vou pegar essa para você, gente. Você vai pensar assim, ó. O estrôncio, pessoal, ó, é do grupo 2A. Logo, o que você tem que saber sobre ele? Esse cara tem 2 elétrons na camada de valência. Ele tem tendência, gente, a doar 2 elétrons. Mas se liga, quem doa 2 elétrons, ou seja, perde 2 cargas negativas, fica positivo 2 vezes. Então, o estrôncio, gente, ó, vai ficar assim, ó, estrôncio 2 mais. Peguemos agora, gente, nosso amigo iodo. Nosso amigo iodo, que é do grupo 7A. Logo, ele tem quantos elétrons? Lembra? No grupo representativos, que são aqueles grupos que têm letra A, 2A, 7A, o número de elétrons na camada de valência corresponde ao número do grupo. Logo, gente, ó, o iodo tem 7 elétrons na camada de valência. Gente, o iodo, então, quer fazer o quê?
O iodo deseja, tem tendência a receber um elétron. Gente, um cara que recebe um elétron, um cara que recebe uma carga negativa, ele fica como? O iodo fica assim, gente, ó, 1 menos. Fazer a fórmula desse composto é você analisar o seguinte, quer dizer que o estrôncio deseja doar 2. E o iodo só pode receber 1. Então quer dizer que você precisa de 2 átomos de iodo para cada átomo de enxofre, já que o iodo só pode receber 1 e o estrôncio 2. Isso aqui, gente, é simbolizado para nós dessa maneira que eu brinco com você, chamando de Xuxa, fazendo um Xuxa. Esse 2 vem para cá em módulo e esse 1 vem para cá em módulo. E a fórmula, então, gente, fica SrI2, alusiva, que ele nem pediu o nome, ao iodeto de estrôncio. Bem, matamos toda a primeira parte dela. Vamos agora, gente, para a segunda parte. Sabendo hoje que a massa atômica do telúrio é maior que a do iodo, explique por que esses dois elementos, gente, mantêm, na classificação periódica atual, a mesma posição que tinham na época de Mendeleev. Essa pergunta é a mais capciosa de todas. E sabe como é que ela vai ser respondida? Eu vou pegar a tabela oficial da UERJ de novo. Olha, gente, tá aqui. E aqui estão os elementos. Iodo, massa 126, e telúrio, massa 127. Repara, o armazém não era para inverter? Não. Sabe por quê? Isso era na época de Mendeleev, quando a tabela era feita em ordem de massa. A tabela hoje é feita baseada na lei de Moseley, que é a lei que coloca os elementos em ordem crescente e seus números atômicos. Logo, a tabela atual manteve isso. Telúrio 52 de número atômico e iodo 53. Continua em ordem crescente de número atômico. Ou seja, o Mendeleev na época viu massa errado, depois corrigiu-se isso, mas ficou mantida a posição, uma vez que a tabela é feita em ordem crescente dos números atômicos. Maneira a questão, né? Dá like no vídeo e, se você puder, aciona o sininho, porque tem coisa nova aqui todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 18 horas. Fica ligado no canal. Valeu!